Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que foi de férias? Eu trabalhei demais, só para adiantar para vocês, né? Tive férias em nada, mas espero que vocês tenham aproveitado aí. Estou eu aqui hoje no conforto da minha casa, gravando num formato diferente, espero que vocês gostem, quero que vocês avaliem aí também, se vai ser legal assim. Estou aqui então para a gente dar uma revisada, uma relembrada nos conteúdos que a gente viu no bimestre passado. Vamos lá? Nós falamos, em sua maioria, né, no nosso último bimestre, da nossa querida função polinomial de segundo grau, que está aqui para você. Então, só para relembrar você, o que é a função de segundo grau? É aquela funçãozinha nesse formato aqui, ó. Ela tem o formato, ó, f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Este é o formatinho da nossa função de segundo grau, certo? Em que esse daqui, ó, é o nosso coeficiente que indica a concavidade, certo? Por que essa concavidade? Porque o gráfico dessa funçãozinha de segundo grau vai ser uma parábola. Então, a gente vai ter os nossos gráficos, ó, em que a nossa parábola ela pode ter a concavidade voltada para cima ou a nossa concavidade pode ser voltada para baixo, certo? E como que a gente indica isso daí? Observando o nosso coeficiente A aqui, que indica a nossa concavidade. Concavidade voltada para cima é porque esse nosso coeficientezinho A, ele é maior que zero. Se a concavidade é voltada para baixo, é porque o nosso coeficiente A é menor que zero, beleza? Então, vamos dar uma olhada nesse exercício aqui para a gente relembrar o que eu estou falando aí dessa concavidade. Olha aqui, o primeiro exercício, ó. Observando as seguintes funções quadráticas, diga se a parábola tem concavidade voltada para cima ou para baixo e justifique. Tem aí a letra A. Ó, a letra A fala f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais c. Se a gente está falando de concavidade, a gente está falando do coeficiente A, do primeiro coeficiente, que é quem acompanha o x ao quadrado. Então, é ele que a gente tem que observar. Então, na nossa letra A, quanto que vale esse coeficiente A? Se a gente tem o x ao quadrado sozinho, lá na letra A, é porque ele está sendo acompanhado de 1, certo? Tem 1 multiplicando por ele. E como a gente não tem nenhum sinal de negativo, é porque esse 1 ele é positivo. Então, logicamente, o meu coeficiente A aqui, ó, sendo igual a 1, ele é o quê? Positivo. Então, por isso, a função da nossa letra A tem a concavidade voltada para cima, beleza? Essa aqui é a letra A. Na letra B, nós temos aí, ó, f de x igual a menos x ao quadrado menos x mais c. Então, aqui agora eu tenho assim, ó, x ao quadrado, só que ele está negativo. Então, quanto que vai valer o meu coeficiente A? Ele vai valer menos 1. Logicamente, se eu tenho um valor negativo, a minha concavidade vai ser voltada para baixo. Beleza? Seguindo aí, na letra C, eu tenho uma função de segundo grau incompleta. Por que ela é incompleta? Porque ela só tem o primeiro coeficiente, ela só tem o primeiro termo dos três. Porque a gente tem o A, o B e o C. Nessa daí a gente só tem o coeficiente A, então ela é considerada como se fosse incompleta. E neste caso aí, o coeficiente A, ele vale quanto aí? Nós temos 3x ao quadrado, o meu coeficiente A ele vale 3. Um valor positivo maior que zero, certo? Então, concavidade aqui voltada para cima. Letra D, temos f de x ao quadrado igual a 2x ao quadrado menos 4x. Então, a parte que interessa para a gente é a parte que tem o x ao quadrado. Então, é essa parte aqui. Quem está acompanhando o x ao quadrado é o 2 positivo. Então, meu A vale 2, certo? Então, aqui, A valendo 2, positivo, nós teremos concavidade voltada para cima também. E por último, olha aqui o tanto que você tem que prestar atenção. Nós temos uma função, ó, y igual a 1 menos 4x ao quadrado. É uma função de segundo grau, sim, porque a gente tem esse x ao quadrado. Só que ele trocou a ordem, certo? Então, aqui, ó, letra E. Quem que está acompanhando o x ao quadrado aí? Nós temos assim, ó, menos 4x ao quadrado. É esse pedaço aqui que me importa para poder olhar essa concavidade. É esse pedaço aqui que me importa para eu saber que esse meu coeficiente A é sempre quem está acompanhando o x ao quadrado junto até com o sinal, certo? Independente da ordem que apareceu aí na sua alternativa, no seu exercício que for.
certo? É só você colocar na ordem correta que você consegue entender. Mas, no nosso caso aqui, a gente só está querendo ver a concavidade. Então, eu peguei a parte que tem o x ao quadrado, escrevi aqui, e a gente só retira o x ao quadrado para a gente descobrir quem é o nosso coeficiente A. Então, no caso aqui, é o menos 4, concavidade voltada para baixo, beleza? No nosso segundo exemplo aqui, a gente já está falando de raízes. Só para relembrar para você o que são as raízes da nossa função quadrática. Quando a gente elabora um gráfico, vou colocar aqui no cantinho para não atrapalhar a nossa resolução, um gráfico aqui ó, da função quadrática, seja ela com a concavidade voltada para cima ou para baixo, pode acontecer das seguintes formas. Eu posso ter, a minha parábola pode ter dois pontos em que ela cruza o eixo x, certo? E sendo o eixo x. Isso daqui significa que ela tem duas raízes, porque as minhas raízes são esses pontos onde a minha parábola vai cruzar o eixo x, certo? Então, neste caso aqui em que nós temos dois pontos, ó, dois pontos em que a gente cruza o eixo x, ou seja, duas raízes reais, o meu delta, ele é positivo. Que delta é esse? É aquele delta da formulazinha de Bhaskara que você já deve ter decorado, porque essa formulazinha de Bhaskara você vai usar para sua vida inteira. Então, você vai decorar ela mesmo, meu jovem. Decore. Seguindo aqui. Vamos lá. Outro caso pode acontecer no seu gráfico, acontecer algo mais ou menos assim, ó. Você vir com a parábola aqui, ó, e ela só tocar o eixo X num ponto, numa vez, certo? O seu eixo de simetria aqui ó, vai estar bem em cima aqui no eixo X. Isso aqui acontece, ó, o pontinho aqui, ó. Isso aqui só acontece quando o seu delta ele é igual a zero, certo? O valor do seu delta, ele determina quantas raízes você vai ter na sua função de segundo grau, ok? E o outro caso, que pode acontecer também, tanto com cavidade voltada para cima quanto com cavidade voltada para baixo, é a parábola não encostar no eixo x de forma alguma. Pode acontecer isso. Não deixa de ser uma função de segundo grau, continua sendo uma função de segundo grau. Mas nesse caso, a nossa função não tem raízes reais. Porque se a minha raiz é o ponto onde a parábola encontra o eixo x, se ele não está encontrando de forma alguma, é porque a gente não tem raiz, ok? Isso daqui vai acontecer quando o meu delta for negativo, ou seja, menor que zero, ok? Tá bom, vamos lá. Esse segundo exemplo aí diz: seja a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 3k, olha para você ver. Sabendo que essa função possui duas raízes reais e iguais, ó, determine o valor real de k. Galera, quando ele diz assim, ó, duas raízes reais e iguais, é a mesma coisa dele estar falando que tem uma raiz só, que tem um ponto só que ele encontra no eixo x, certo? Essas duas raízes aqui, ó, elas são distintas, são pontos diferentes aí da sua reta x, certo? Então, aqui nós temos duas raízes reais distintas, aqui nós temos duas raízes reais iguais ou uma raiz, e aqui nós não temos nenhuma raiz real, beleza? Então, vamos lá. Se nós temos duas raízes reais iguais, é porque o quê? É porque o meu delta é igual a zero. Então, já vou começar aqui, ó. O meu delta é igual a zero, ok? E depois ele me diz que a função ali é a seguinte, ó. X ao quadrado menos 2x mais 3k. Então, se eu for escrever aqui os meus coeficientes, eu vou ter coeficiente A, que é quem está acompanhando aí o meu x ao quadrado. No caso aí é 1. O coeficiente B, que é quem acompanha o x que não está ao quadrado, o x sozinho, que no caso aí é menos 2, lembrando de sempre levar o sinal. Então, é menos 2. E o coeficiente C, que é a minha parte constante, que não está multiplicada por x algum, é aquela parte ali 3k positivo. Nós temos aqui, ó, 3k, certo? Então, são essas as minhas informações e a única coisa que eu sei sobre essa função, a não ser os meus coeficientes, é que esse delta tem que ser maior que zero por causa das duas raízes reais iguais, certo? Então, com o que eu vou trabalhar? Com a minha fórmula de delta. Qual que é a formulazinha de delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, certo? Então, vamos trabalhar com ela aí. Eu sei que esse delta aqui tem que ser igual a zero, então já vou colocar aqui no lugar de delta zero. E no restante aqui, eu só vou substituir pelos meus coeficientes que eu conheço, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, 0
igual ao b, que é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3k. Beleza? Então, nós teremos aqui, ó, 0 igual, ó, menos 2 ao quadrado é 4 positivo, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes 3 vai dar menos 12. Então, teremos aqui, ó, menos 12k, certinho? Vou passar o k para lá para ele ficar positivo. Então, a gente vai ter aqui, ó, 12k igual a 4. Então, teremos aqui que o k vai ser igual a 4 sobre 12. Galera, isso aqui é uma fraçãozinha que a gente pode colocar ela na forma mais reduzida. Como? Se a gente simplificar. Eu sei que tanto 4 quanto 12 dividem pelo próprio 4, certo? Então, eu posso dividir os dois termos por 4. Então, nós teremos aqui, ó, 4 dividido por 4 vai dar 1. E 12 dividido por 4 vai dar 3. Logicamente, aqui o meu k tem que ser igual a 1/3, beleza? Ele está perguntando qual o valor real de k. O valor real de k vai ser 1/3, tranquilo? Para a gente finalizar a nossa aula de revisão de hoje, a gente vai falar sobre o gráfico da função, sobre elaborar o gráfico, esboçar esse gráfico. Então, temos aqui, ó, o último exemplo pede para a gente esboçar o gráfico da função y igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1, determinando. Esse exemplo aqui, essa questão aqui, eu vou deixar como um desafio para vocês. A gente vai resolver o que está pedindo nessas letras A, B, C e D, mas eu não vou esboçar o gráfico aqui para você. Vai ficar como desafio para você, vou deixar desafiado. Vocês vão elaborar o gráfico aí no caderninho de vocês, aí na casinha de vocês, e vão postar uma fotinha me marcando no Instagram, meu Instagram, @profbrunatavares. Vocês vão me marcar lá, que eu vou repostar vocês e também vou escolher os mais bonitinhos para ganhar um prêmiozinho especial aí que eu vou decidir depois o que é de acordo com o que vocês me agradarem ou não ao seguir deste mês de agosto, tá bom? Só para lembrar que esse mês de agosto é o mês do meu aniversário, então não me chateiem não, tá? Pelo menos no mês do meu aniversário, façam as coisinhas certinho. Mês que vem, quem sabe, aí vocês podem querer. Mentira, não pode querer me chatear nunca, tá, gente? Beijo. Mas vamos lá. Diz aí na letra A as raízes dessa função. Então, vamos lá. Temos a nossa função aí, ó. Y igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Então, para a gente encontrar as raízes, primeiro, a gente tem duas formas de encontrar as raízes de uma equação, de uma função de segundo grau. A primeira é pela formulazinha de delta e Bhaskara e a segunda é por soma e produto, tá, pessoas? Por soma e produto. Fica a critério de vocês trabalhar com o que vocês quiserem, mas como eu expliquei para vocês somente pela fórmula de delta e Bhaskara, eu vou explicar por soma e produto semana que vem, vocês vão ver o tanto que é mais fácil. Vamos fazer por delta e Bhaskara aí. Se você já conhece soma e produto, fique à vontade. Então, vamos lá. Para a gente encontrar as raízes aqui, a gente precisa começar descobrindo o valor do nosso discriminante, que é o delta. Então, o delta vai ser b, que é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 1, certinho? Então, aqui nós teremos, ó, 3 ao quadrado negativo, né? 3 negativo ao quadrado vai dar 9, menos 4 vezes 2 vezes 1 vai dar 8. Então, menos 8, nosso delta aqui será 1. A gente já consegue dizer, então, ó, atenção para você que vai fazer o gráfico lindinho na sua casa aí, vai me marcar na foto. Se o seu delta é positivo, você vai ter quantas raízes reais distintas? 2 raízes reais distintas, beleza? Então, continuando, nós teremos que o nosso x, ele vai valer menos o valor de b, ou seja, menos o menos 3, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, dividido por 2 vezes a, que é 2, certo? Então, nosso x1, ou x', ele vai ser, ó, 3 positivo, mais 1, que é a raiz de 1, dividido por 4. Então, teremos aqui, ó, 4 sobre 4, que é igual a 1, certo? E o x2, ou x', vai ser 3 menos 1, dividido por 4. Então, teremos aqui, ó, 2 sobre 4, e simplificando aqui fica meio. Então, essas são as nossas raízes, esses são os dois pontos em que a sua parábola vai cruzar o eixo x. Você também já consegue, observando aqui essa função,
dizer qual vai ser a concavidade dessa parábola, não consegue? Meu valor de A é positivo, então a concavidade vai ser voltada para cima. Dificuldade nenhuma, pelo amor de Deus. Agora uma coisinha aqui, ó, as coordenadas do vértice. Uma coisinha para você lembrar. Então, galerinha, nós temos aqui, ó, coloquei aqui para vocês relembrarem o que é o vértice da parábola e também as fórmulas para você calcular as coordenadas desse vértice. Vamos relembrar? Olha aqui, ó, nós temos aí, ó, y vértice e x vértice. São as coordenadas deste ponto aqui, ó, que ele indica, galera, ou o ponto máximo ou o ponto mínimo da sua parábola. Quando a concavidade é voltada para cima, do jeito que a gente tem nessa figura aqui, ó, o vértice ele é o ponto mínimo. Estão vendo que ela vem até num ponto, depois ela volta a subir novamente, certo? Então, o ponto mínimo dela lá embaixo, ponto mais baixo ali, é o seu vértice. E quando a concavidade é voltada para baixo, assim, ó, este ponto aqui é o seu vértice, que é o ponto máximo, ok? Então, vamos lá. Para essa daqui, para a gente calcular as coordenadas do nosso vértice, nós precisamos aqui, ó, x vértice, a formulazinha aqui para você, é igual a menos b sobre 2a, ou seja, menos o menos 3 dividido por 2a, ou seja, 2 vezes 2, certo? Então, nós teremos aqui, ó, o x vértice vai ser 3 positivo sobre 4. Então, 3 quartos. Esse vai ser o seu x vértice, ele vai ser a coordenada em x do seu ponto do vértice lá. E o seu y vértice? Y vértice é menos delta sobre 4a. Nós sabemos que o nosso delta vale 1. Então, nós teremos aqui, ó, menos 1 sobre 4 vezes 2. Ou seja, menos 1 sobre 8. Menos 1 oitavo. Esse daqui é o nosso y vértice. Então, essas duas aqui são as nossas coordenadas do vértice. Ele vai ser um ponto, o vértice vai ser um ponto, que ele vai ter, ó, 3 quartos em x e menos 1 oitavo em y. Esse daqui é o seu vértice. Beleza? Tranquilinho? A letra C pede que a gente classifique o y vértice como sendo o valor mínimo ou o valor máximo da função. Nós já vimos que quando a concavidade é voltada para cima, o y vértice é o nosso valor mínimo, certo? Ela vai ser o valor menor que o y vai obter, depois ele vai voltar a subir, certo? Então, quando a concavidade é voltada para cima, o y vértice ele é o valor mínimo da sua função, ok? E por último aí, ó, pede pra gente a intersecção da curva com o eixo y. Para você entender aqui, ó, a interseção da curva com o eixo y. Vou desenhar um gráficozinho aqui para você entender melhor. Vou mostrar aqui para você uma parábola. O que que vai acontecer? Ele quer saber, ó, qual é este ponto onde a curva está interceptando o eixo y, certo? Você concorda comigo que esse ponto aqui, o x vale 0? Então, é só isso. É só você pegar a sua função, tá aqui, ó, y igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1, e no lugar de x você tem que colocar o 0. Então, teremos aqui, ó, 2 vezes 0 ao quadrado menos 3 vezes 0 mais 1. Todo mundo aqui vai dar 0, certo? Então, nós teremos aqui somente o 1. Isso lembra vocês que este pontinho aqui, ó, onde a curva vai estar cruzando o eixo y, vai ser sempre o ponto 0 em x e c em y. Vocês observaram aqui que o valor de y para x igual a 0 deu o próprio valor de c? Então, é isso aí. Você tem todas as informações para você esboçar o seu gráfico de desafio aí. A gente se vê na próxima aula semana que vem. Tchau, tchau!